Only me. Only me. All things are Momento de meditação. E os seus pés, semelhante a latão, reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Sua voz era como a voz de muitas águas. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, na mensagem As Eras da Igreja, a visão de Pátimos, o profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na página 42 em diante, sua voz era como a voz de muitas águas. Agora, o que as águas representam? Ouça, ó, em Apocalipse 17:15. As águas que viste são povos, e multidões, e nações, e línguas. Sua voz era como o som de multidões falando. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes de multidões de testemunhas que pelo Espírito Santo, através de todas as eras, têm testificado de Cristo e pregado o seu Evangelho. Será a voz de
cada homem, levantando-se no juízo contra o pecador que não acatou a advertência. As vozes dos 7 mensageiros serão ouvidas alta e claramente. Esses fiéis pregadores que pregaram o poder salvador de Jesus, que pregaram o batismo no nome de Jesus, que pregaram o preenchimento e o poder do Espírito Santo, que permaneceram com a palavra mais do que permaneceram com as suas próprias vidas. Todos eles foram a voz de Jesus Cristo através de todas as eras. São João 17:20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Veja, e penso quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata sem ajuda. Pense agora naquele rugido enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidão de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras. Como os ouvido ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e últimos chamados para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes de juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som da água? Eu gosto de pescar e gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no posto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão cuidado e direção e proteção, e um dia ouviremos esta mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas a ser rodeado por aquelas multidões que creram pela vida eterna? Oh, não há nada como isto. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isto, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e a vida. Na sua destra estavam 7 estrelas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas,
Agora, evidentemente, já sabemos pelo versículo 20 o que as 7 estrelas realmente são. O mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. Agora, não poderíamos aqui cometer um erro por motivo algum, uma vez que ele o interpreta para nós. Estes 7 mensageiros são os mensageiros para as 7 sucessivas eras da igreja. Seus nomes não são mencionados, são apenas apresentados como 7, um para cada era, desde a era de Éfeso até esta era de Laodiceia. Cada mensageiro trouxe a mensagem da verdade para o povo, nunca falhando em mantê-la, a palavra de Deus, para aquela particular era da igreja. Cada um agarrou-se a isto, eles foram firmes em sua lealdade para com a luz original. À medida que cada era afastava-se de Deus, o seu fiel mensageiro conduzia aquela era de volta à palavra. A força deles procedia do Senhor, ou jamais poderia ter resistido à maré. Eles estavam seguros em seu cuidado, porque nada podia arrebatá-lo de sua mão, e nem alguma coisa podia separá-lo do amor de Deus, quer fosse doença, perigo, nudez, fome, espada, vida ou morte. Eles estavam verdadeiramente rendidos a Ele e guardando sua onipotência. Eles não estavam preocupados com a perseguição que vinha ao encontro deles. A dor e o escárnio era apenas motivo para dar glória a Deus, por terem sido considerados dignos de sofrer por Ele, e em agradecimento por sua salvação, eles iluminaram com a luz de sua vida e refletiram seu amor, paciência, mansidão, temperança, benignidade, fidelidade, e Deus os apoiou com maravilhas, sinais e milagres, e eles foram acusados de serem fanáticos e santo-roladores. Eles foram denunciados por organizações e zombados, mas mantiveram-se fiéis à palavra. Agora não é difícil levantar-se e manter-se fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está bem por detrás de tudo isso. Mas é uma outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra originalmente produziu após o Pentecostes. Não faz muito tempo, um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a verdadeira igreja, uma vez que tinha permanecido fiel ao que cria ao longo dos anos e continuava crescendo e não mudando. Isso de maneira nenhuma é assim. Qualquer igreja com o governo por detrás dela e com o seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e sem nenhum ministério manifesto para fazer com que o diabo se levante, poderia seguramente ir avante. Esse não foi um critério, mas quando você pensa naquele grupinho cujos membros foram cerrados, dados por comida aos leões, perseguidos e jogados de um lado para o outro,
e todavia permaneceram fiéis à palavra, ora isto claramente teria que ser Deus, como eles sobreviveram à sua batalha de fé e prosseguiram serenos. Esse é o milagre, e este conforto não é apenas para os mensageiros das 7 eras da igreja. Cada verdadeiro crente está na mão de Deus e de tudo que Deus é para o crente, o que Deus dá ao mensageiro e como ele abençoa e usa o mensageiro, é um exemplo a todos os crentes de sua bondade e cuidado para com todos os membros de seu corpo. Amém. A espada de 2 fios. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é aptas para discernir os pensamentos e intenção do coração. De sua boca saía espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Apocalipse 19, do verso 11 ao 16, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João 1:48, disse-lhe Natanael: donde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aí está. Quando ele vier, essa palavra virá contra todas as nações e todos os homens, e ninguém poderá se colocar contra ela. Ela revelará o que estavas em cada coração, como ele fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Ela fará conhecidas as obras secretas de cada homem, e porque ele as fez, ela dividirá. É isto que diz em Romanos 2:3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidais que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está, nos versículos 5 a 17, o duro coração impenitente será julgado, as obras serão julgadas, os motivos serão julgados, não haverá qualquer acepção diante de Deus, mas todos serão julgados por essa palavra, não escapando ninguém dela, aqueles que ouviram
e não os obedeceram serão julgados pelo que ouviram. Aqueles que descansaram dizendo que cria nela, mas não a viveram, serão julgados. Cada segredo tornar-se-á público e será anunciado dos telhados. Nós realmente entenderemos a história então. Não estará nenhum mistério dentre todas as eras. Mas sabe você que Ele está revelando os segredos do coração de homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem mais poderia revelar os segredos do coração senão a própria palavra? Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra, ela está realizando aquilo para o qual foi enviada, porque ela, a palavra, é cheia de poder, é o mesmo Espírito que estava em Jesus, a palavra que está novamente prestes na igreja, nesta última era, como um último sinal, tentando afastar as pessoas do juízo, porque os que o rejeitam, a palavra, já entraram agora em juízo, crucificando-o de novo, Hebreus 6:6, e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Ora, Paulo disse que a palavra veio em poder, como também vós. A palavra pregada realmente demonstrou a si mesma como uma espada flamejante e cortante. Ela penetrou as consciências dos homens e, como o bisturi de um cirurgião, extirpou as doenças e libertou os cativos. Por todas as partes que iam aqueles crentes primitivos, saíam pregando o evangelho, a palavra, e Deus confirmava essa palavra com sinais que se seguiam. Os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos e falavam em novas línguas. Isto era a palavra em ação. Essa palavra nunca falhou na boca de cristãos que creem, e nesta última era está aqui, mais forte e maior do que nunca, na verdadeira noiva da palavra. Ó pequeno rebanho, tu, pequena minoria, agarra-te à palavra, enche a tua boca e coração com ela, e um dia Deus te dará o reino. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.